Então, pessoal, mais um vídeo aí, mais uma aula importante quando eu estou falando aí de estequiometria. Outro ponto importante seria reagente limitante em excesso. Por que esse ponto é tão importante? Quando eu trabalho com esses reagentes, quando eu coloco tudo dentro do meio reacional, nem sempre eles vão estar seguindo a minha proporção estequiométrica, a minha proporção da equação química. Quando isso não acontece, vai ter sobra de uns reagentes. Lembra que nós falamos lá nas leis ponderais relacionadas às proporções exatas? Se algum desses componentes não tiver na proporção exata, ele vai sobrar no final do processo. Por isso que eu tenho os dois tipos de reagente. Então, reagente limitante e reagente em excesso, eles são importantes porque é o que mais acontece na indústria. Nem sempre eu tenho as proporções estequiométricas. Em muitos dos casos é até bom não ter, porque você garante que toda a minha reação foi produzida, você tenta aumentar a eficiência do meu processo. Então eu tenho essas duas relações. Quem é o meu reagente limitante? É aquele que está em menor proporção estequiométrica, não é aquele que está em menor quantidade. Quando eu pego quantidade, se eu, por exemplo, eu tenho um que é 10 gramas, o outro é 20 gramas, o limitante vai ser o de 10 gramas? Não sei, depende da minha equação química, certo? Então é quem está em menor proporção na reação. Quem está em excesso é aquele que está acima da proporção estequiométrica. Abaixo da proporção, acima da proporção. Então eu tenho essas duas relações. Qual dos dois reagentes eu uso para os meus cálculos? Eu vou usar sempre o reagente limitante. Eu vou usar sempre o reagente limitante para o meu cálculo. Por que eu uso? Porque é ele que vai ser consumido completamente. O meu reagente em excesso, ele não é consumido totalmente, ele acaba sobrando ao final do processo. Tome cuidado quando começar a misturar todos os conceitos que vimos. Pureza, rendimento, limitante e excesso. Que aí já fica uma questão bem mais robusta, aí vale a interpretação da questão. Então, primeiro, vamos usar reagente limitante como sendo um ponto importante, ele que vai fazer parte. Agora, que será o meu reagente em excesso? É aquele que vai estar presente até o final, vai sobrar alguma coisinha no final do meu processo, ele ainda vai estar lá. Agora, Gurito, como eu determino quem vai estar limitando e quem vai estar em excesso? Primeira coisa para fazer isso, eu preciso da minha reação química. A reação química vai me dizer isso. Se eu estou querendo fazer uma proporção em mols, aí fica fácil. Olhei lá a proporção molar, os coeficientes, e observo. Se, por exemplo, se eu tiver aqui 2 mols de A pela reação, reage com 3 mols de B, dando 1 mol de C mais 4 mol de D. Beleza? Essa é a proporção de uma reação química qualquer. Se no meu problema ele fala que aqui eu tenho 3 mols de A com 8 mols de B, olhando só os reagentes, como eu posso saber se tem limitante ou em excesso e como eu vou calcular? Primeira coisa, a proporção era 2 para 3, Muitas das vezes, o que a galera faz? O pessoal cria uma situação. Eu acho que é o A. Então, o que a galera faz? Se 2 está para 3, 2A está para 3B, eu tenho quantos de A aqui? 3A, vamos formar X. Normalmente, a ideia trabalhada é essa, e eu verifico 2x igual a 9, x é igual a 4,5 de B. Aí eu vou comparar. Esse cara, esses 3 mols de A, ele consegue reagir completamente com quanto de B? 4,5. Mas eu não tenho 4,5 de B, eu tenho 8. Se eu tenho 8 e só 4,5 reage, quem é o limitante, quem é o excesso? A é o limitante e B está em excesso. Então seria uma das formas de você saber quem é o reagente limitante, quem é o reagente em excesso. Pô, mas tem outra dica? Tem uma dica aqui que ajuda em alguns problemas, Que é basicamente você dividir a proporção que ele está te dando. Seja a proporção mássica ou seja a proporção molar. Que é o seguinte, vamos verificar aqui o que ele está me falando e usar a dica. Aqui eu já consegui identificar que A é o limitante e B está em excesso. Como seria a dica? Primeiro, eu vou dividir essa proporção. Tanto faz, eu vou escolher o que mais é fácil para mim, mais agradável para os cálculos. Então, eu vou fazer uma proporção B para A.
Se eu pegar o que está aqui ó, e dividir 3 por 2, eu vou achar uma proporção 1,5. Vamos olhar o número que ele me dá agora. Isso aqui é o valor estequiométrico. Então, se eu pegar B por A do meu processo, da minha reação do problema, 8 dividido por 3, isso aí dá 2,6, né? Dá uma dízima. Te pergunto, essas proporções são iguais? Não são. Se esses números não são iguais, eles não estão em proporção estequiométrica. Se tivesse, esse número, essa razão daria mesmo. Agora, eu estou dividindo B por A. Essa divisão era para dar 1,5. É B por A. Eu escolhi. Se está dando um número maior, quer dizer que o numerador aqui é maior que o numerador aqui deveria ser. Então, quem está em excesso nesse caso? Quem está em excesso é o B. Por quê? Se eu estou dividindo B por A, é isso que eu estabelecia, e o número deu maior, quer dizer que esse B é maior do que deveria. Se eu estivesse dividindo A por B, daria o processo inverso. Tranquilo? Então, o que vai determinar se é excesso ou limitante pode ser usado como essa razão de proporção. Pode ser feito assim, ou muitos processos pode ser feito desta forma para poder avaliar qual o melhor processo a ser utilizado. Tá certo? Então, método tradicional e uma dica aqui que ajuda bastante em alguns casos para você verificar quem é limitante e quem é excesso. Lembrando, você vai olhar quem? Limitante ou em excesso? A gente olha sempre o limitante. Esse que é importante para a gente. Tranquilo? Então, como seria a aplicação disso numa questão, por exemplo? Certo? Como eu poderia resolver esse problema? Quem sabe até tentando aplicar a dica ou então tentando usar o método tradicional. Vamos, de repente, até tentar fazer das duas formas. Então, como seria a utilização desse rendimento, essa reação excesso e limitante? Então, galera, questãozinha de estequiometria, já trabalhando o conceito que a gente viu agora, envolvendo reagente limitante e em excesso. O que me fala essa questão? Ó? As pérolas contêm majoritariamente, entre diversas substâncias, carbonato de cálcio, CaCO3, para a obtenção de uma pérola artificial composta exclusivamente desse carbonato. Um analista misturou 22 gramas de CO2 e 40 gramas de óxido de cálcio. Então, basicamente, ele está me falando dessa reação aqui, certo? Então, a primeira coisa que eu tenho que saber é, essa reação está balanceada? Né? A reação está com seus coeficientes já organizados e ajustados para estabelecer a proporção? Vamos verificar. Pela regra que nós vimos, primeiro começa pelos metais. Cálcio, quantos cálcios eu tenho à esquerda? Só um. Quantos eu tenho à direita? Só um. Cálcio está balanceado. Carbono, 1, oxigênio, 2. Então, nessa reação, está todo mundo já balanceado dentro das proporções. Não preciso ter muita preocupação. Continuar. Está me dando as massas. Nesse sentido, conclui-se que o reagente limitante, ele já está falando que o reagente é limitante. Então, ó, já está deixando bem claro para você que não está na proporção estequiométrica. Certo? Então ele quer saber quem é o reagente limitante e qual a massa em excesso da reação, certo? Então como a gente faria isso? Primeira coisa, já que a gente sabe que a proporção é toda 1 para 1, certo? Eu começo agora, já de cara, estabelecendo, pela dica que a gente deu, estabelecendo qual seria a proporção entre os dois. Eu vou escolher, para facilitar a minha conta, primeiro, né, determinar quais são as massas molares, porque é elas que vão dizer quem vai estar em proporção estequiométrica, quem vai estar em excesso, quem vai estar limitando. Então, a massa molar do CaO, ela vai ser igual a massa de cálcio, ele me dá 40. Massa de oxigênio, 16. Então, aqui dá 56 gramas por mol. Então, essa é a massa de carbonato, massa molar. Massa molar de CO2 é igual a 12 de carbono mais 2 vezes 16 oxigênio. 44 gramas por mol. Beleza, já achei as massas molares. Agora, pela dica, como a gente faz para determinar? A proporção estequiométrica, ela vai ser dada pela divisão entre os dois. Então eu vou escolher um maior só para poder me facilitar.
Então, eu vou pegar massa molar de CaO e dividir pela massa molar de CO2. Pela proporção estequiométrica, vai ficar 56 dividido por 44. Isso dá aproximadamente 1,27, certo? Então, pela reação, a reação que ele está me dando, se eu fizer a mesma conta, vou dividir. Qual a massa que ele está me dando de CO? 40. CO2, 22. Então, vai ficar 40 dividido por 22. Isso dá aproximadamente 1,81. Seguinte, esse valor é igual a esse? Não é, a gente já sabia que não ia ser porque ele está falando que tem limitante em excesso. Beleza. Se esse número é maior do que esse, quer dizer que o numerador está em excesso. Se esse número fosse menor, o numerador está limitando. Então, beleza. Então, aqui de cara eu já consigo perceber que este cara aqui, ele é quem está em excesso. E este cara aqui é o limitante da reação, certo? Se eu já estabeleci quem está em excesso, quem é limitante, eu posso agora fazer os cálculos. Ó, proporção estequiométrica. 1 vezes 56 gramas de CaO reage com 1 vezes 44 gramas de CO2. Isso é o que a reação química me diz. Só que ele está me dando, né, dois componentes que não estão em proporção. Eu uso sempre quem é o limitante. Quem está limitando eu já achei, é o CO2. Quem é a massa dele? 22. Então eu tenho 22 gramas de CO2 com X. Fazendo aqui a regra de 3, eu tenho 44x igual a 56 vezes 22. Se eu dividir, para poder simplificar, isso aqui vai ficar 1 e 2. 56 dividido por 2 é 28 gramas de CaO. Pô, Margarito, mas o que é isso que você achou? É importante saber o que nós achamos, né? Isso aqui é o quanto de óxido de cálcio que efetivamente reagiu. Isso é o que reagiu. Só que eu tinha isso aqui na minha amostra? Não, eu tinha 40 gramas. Então, a massa em excesso, ela será 40 menos 28. Então, dá uma massa em excesso de 12 gramas de CaO. 12 gramas de CaO, reagente limitante CO2, gabarito aí só pode ser a letra C, certo? Questão importante, que já começa a trabalhar. Lembrando que as próximas questões já vai estar pegando mais pesado já. Próxima aula, já misturando todos os conteúdos que nós já estamos vendo, para poder já deixar as questões mais robustas e cada vez mais próximas do concurso. Tá certo?